Graças e paz, amados. Mais uma vez na tarde deste dia estamos aqui juntos. Vamos orar? Eu já te peço que você compartilhe, que você curta, a fim de que a palavra vá além. Vamos falar de alguém que era íntegro e que ainda assim foi provado, foi testado e foi aprovado. É incrível essa história. Jó, capítulo 1, versículo 21. Quando... Vamos no 20, né? Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou a sua roupa, raspou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome, o nome do Senhor, em outras traduções. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Veja bem, né? Aqui Jó tinha tido notícia da perda dos filhos. Jó foi testado em várias instâncias, né? Na sua saúde, a perda dos filhos, o casamento, os amigos, em todos os sentidos. Nossa, as dores que Jó sentiu, né? A pele dele necrosou, dava bolhas, né? Pus saía ali, dilacerava. Meu Deus. Até pra gente imaginar é complicado. Imagina a situação dele. E Deus permitiu que Satanás fizesse toda essa bagunça com ele. Só disse: não tire a vida de Jó. E aí a gente para refletir que ali Satanás estava acusando Jó. Estava acusando de que ele cria em Deus, ele confiava em Deus, porque Deus concedia-lhe riquezas, concedia-lhe tantas coisas que Jó tinha. Faz ali uma teologia, né, que desde que nós confiamos em Deus, nós seremos prósperos, nós seremos ricos e tudo mais. E ali nós vemos, né, Jó provando o contrário. E Jó foi firme até o fim. Teve os momentos dele de crise, sim. De momento de querer, né, ser um aborto e tudo mais. Mas ainda assim, né, teve um momento de perguntar: por que Deus? Por que Deus? Mas em momento algum ele blasfemou. Imagina que em meio à dor, a saúde dele completamente arrasada. E a mulher dizendo, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. E o que ele disse para a mulher? Como falas, louca mulher. Né? Nós recebemos o bem e o mal nós não vamos receber. Sabe, a força, a fé de Jó é inigualável, inigualável. Mas no final, né? Deus deu 70 perguntas para Jó que dariam respostas. Nós vemos no final do livro de Jó, né? Ele perguntando para Deus, né? Jó, onde é que tu estavas quando eu formei o mundo e tudo que nele há? Então Jó, ele é muito conhecido, né? E ele fala que ele conhecia Deus de ouvir falar. E agora ele conhecia Deus por caminhar com Deus. E Deus restituiu para Jó tudo em quantidade muito maior tudo que ele havia perdido. E Satanás foi envergonhado. Sabe por quê? Um grande, né? A cabeça aí do protestantismo. Ele disse que o diabo é um cão na mão de Deus. Com a corrente, né? Com o limite. Ele vai até onde Deus permite. Ele não vai além do que Deus permite nas nossas vidas. Eu não sei o que você está vivendo no momento, mas todos nós, né? Como a própria Bíblia fala, muitos irmãos em várias partes do mundo estão vivendo coisas muito difíceis, coisas muito complexas. Então nós podemos nos unir uns aos outros e orar. E ver através das histórias bíblicas, né, que são reais, que aconteceram de fato, estão aqui como exemplo, como força para nós refletirmos, para nós nos reforçar a nossa fé. Saber que Deus é fiel e que Ele entra com providência.
sabe? Jó foi julgado. Os amigos de Jó arrasaram com Jó. Começaram, né? Tem uma frase que diz, né? Não é a dor, não é o sofrimento alheio que às vezes nos incomoda, mas muitas vezes é ter essa pessoa na nossa equipe familiar, ter essa pessoa como amigo e não compreender, porque os amigos de Jó não entendiam por que Jó estava passando por aquilo. E eles queriam uma resposta, porque na verdade eles estavam inquietos. Jó estava sofrendo, eles eram impotentes e eles não sabiam silenciar. E muitos de nós, hoje que eu aprendo a grande lição do silêncio, mas muitas vezes também eu abri a boca na hora errada, falei coisas que não deveria ter falado, e eles fizeram isso. Mas a gente entende que quando a pessoa não sabe silenciar, ela tá desassossegada, ela está com aquilo na cabeça, né? Como um furacão. E ela quer falar, ela quer respostas. E aí ela sai de si. Ela nem consegue ser empática, se colocar no lugar do outro, ter a solidariedade. O barulho interior, os questionamentos, o não compreender e querer estar no controle, achar que pode controlar, é que faz as pessoas abrirem a boca e começarem a dar conselhos, a fazerem julgamentos, ao invés de nós levarmos para Deus. Porque falar é muito fácil, silenciar é muito difícil. Porque com silêncio, você é levado à introspecção, você é levado à rendição, você é levado a realmente provar que você não tem todas as respostas e que você não pode ter. E mesmo quando se fala e fala erradamente, não se tem respostas. Mas é a inquietude que nos leva a falar. E aí? E Jó, quando Jó começou a orar pelos amigos dele, porque ele foi muito ofendido, ele foi muito massacrado. Então ele ficou magoado, sim, ele ficou ressentido. Mas quando ele começou a orar pelos amigos, né, pedir a Deus que tivesse misericórdia daqueles amigos, foi que Deus veio, né, e o curou, e o livrou. A prova chegou ao final. Mas Jó também deu um passo. Apesar de ele estar sendo testado, ele não ter realmente culpa pelas coisas que estavam acontecendo. E uma coisa muito fantástica, nós podemos refletir também, é que Deus falou para o inimigo falou para Deus, olha, eu quero ver, ele vai te renegar. E Deus permitiu. Olha, e se Jó fizesse o contrário? Quem sairia aí por cima? Satanás. Deus deixou Jó ser o advogado dele, estar em defesa dele. Já pensaram? A profundidade de tudo isso. Deus deixou, você vai ver. Não, Jó crê em mim, não porque eu posso dar, não, porque ele me ama realmente. E se Jó faz diferente ali? Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia com quem ele estava lidando. Mas e por quê que Deus permitiu tudo isso? Eu faço a pergunta a mim. Hoje nós temos aqui. Quem é que se esquece de Jó? Quem nunca ouviu falar de Jó? Oh, você tem a paciência de Jó, né? Já é muito conhecido pela paciência. Você tem a fé de Jó. E aí? Atravessou séculos e mais séculos. Mais de 20 séculos, porque foi antes de Cristo. E Jó venceu pela fé, sofreu, chorou. Mas Deus disse para Satanás, pode tirar tudo, mas não tira-lhe a vida. Nós estamos amados. Não vou dizer que nós estamos preparados, não. Mas nas nossas situações, quando nós não compreendemos, nós vamos blasfemar, nós vamos falar loucuras contra Deus. Mas ainda assim, né? Eu tive uma amiga e eu acompanhei ela no luto, né? Do pai. E ela falou, Deus sabia que eu não podia perder meu pai agora. Deus podia ter evitado a morte dele, pastora. Ah, pastora. E eu ouvia, sabe? Eu ouvia e eu não falava, não arrepreendido, não. Eu ouvia. Eu sabia que aquele momento para ela era desesperador. O pai dela era, né? Apesar dela estar casada e tudo mais,
era aquele amigo, aquela pessoa que, de certa forma, morreu, né? Jovem. E o tempo foi passando, ela estava no auge do luto, né? E aí depois ela foi aceitando, ela foi... Mas naquele primeiro momento, a dor fazia ela dizer isso. Ele tem poder para ter evitado a morte do meu pai. Eu pedi tanto a ele que não levasse meu pai, mas ainda assim ele levou. Então isso é de nós mesmos, é dos seres humanos. Mediante a dor, a nossa alma, no meio do vendaval, nós falamos coisas que realmente não fazem sentido diante da grandeza de Deus, né? Pensar que Deus tem bilhões, trilhões de estrelas, mais do que as areias do mar. E Deus conhece cada uma delas pelo nome. Imagina! É difícil até para nossa mente, né? Mas o grande propósito é, como o Jó falou no final, eu conhecia de ouvir falar em ti, agora eu te conheço de uma maneira diferente. E esse é o grande propósito da nossa vida, não só nessa dimensão, mas para a eternidade. Nós teremos a eternidade para conhecer a Deus e nunca vamos chegar a conhecê-lo na totalidade. Que tremendo, amados. Vamos orar? Ô papai, tu és imenso, tu és imensurável, nada pode te medir, ó Deus. Ah, Deus, na tarde deste dia, chegando à noite, ó Deus, nós te pedimos mais fé, nós te pedimos mais confiança, nós te pedimos perdão, ó Deus, pelos momentos de fragilidade em que pensamos em colocar a culpa no Senhor. Ah, como o Senhor nos compreende, como o Senhor quer nos resgatar, ó Deus, como o Senhor nos quer ver crescendo em fé, nos colocando de pé, fazendo-nos alcançar a estatura de adultos espirituais, ó Deus. Não é fácil, Senhor, mas o Senhor é quem nos guia, é o Senhor que nos dá essa condição, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Continua com cada um de nós, ó Pai, nos ajudando, nos sustentando, nos levando além de nós mesmos, que nós temos discernimento para saber se nós estamos colhendo, né, os frutos, ou se é apenas uma prova, Deus, que o Senhor está permitindo para poder a nossa fé ser lapidada e alcançar patamares mais elevados, ó Pai. Ah, Paizinho, seja com cada um de nós, ó Deus. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, ó Deus. Mas aumenta a nossa fé, Deus, que ao lermos essas histórias deixadas para nós, ó Pai, nós podemos tê-las, ó Pai, como exemplo, como fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Não deixe de curtir.